A gente já está, ministro, no fim do primeiro mês de depoimentos na CPI da pandemia. Como é que o governo está acompanhando as investigações, especialmente depois de tantos depoimentos que mostram evidências e evidências muito fortes sobre demora na compra de vacina e a insistência na cloroquina? Então, Márcio, é importante a CPI porque vai esclarecer para todo o Brasil, né, o que realmente aconteceu de fato, né? Eu acompanhei, por exemplo, esse assunto Pfizer de perto. E no começo das negociações, na primeira carta, que não era uma carta oferecendo já a vacina para comprar, até porque em agosto do ano passado, não tínhamos vacina. O primeiro vacinado no mundo foi em dezembro. Então, ali começou a negociação. Eram 70 milhões de doses, começando 500 mil doses por mês. 500 mil no primeiro mês, janeiro, 500 mil em fevereiro, aumentava para 1 e chegávamos naquela primeira carta a 9 milhões de doses no primeiro semestre e 61 milhões de doses para o segundo semestre até 31 de dezembro. E o que é que aconteceu? Nós saímos de 70 milhões de doses, que seria a primeira negociação, e fomos para 100 milhões de doses. Ao invés de 9 no primeiro semestre, fomos para 14. Ao invés de terminarmos os 100 milhões de doses, as 100 milhões de doses até dezembro, terminamos em setembro. Então, nós conseguimos diminuir 3 meses, antecipar 3 meses, aumentar 5 milhões no primeiro semestre. E no segundo semestre, nós agora fechamos o ministro Queiroga, com o presidente Bolsonaro, mais 100 milhões de doses da Pfizer. Então, saímos de 70 para 200. Então, fica essa discussão em cima de algo e notícias fantasiosas, né? Como o ministro, por exemplo, nós vimos ele mentir na CPI, o ex-ministro Mandetta, que disse que o Brasil poderia ter vacinado em novembro. Nenhum país do mundo vacinou em novembro. O primeiro país vacinou em dezembro e nós começamos a vacinar em janeiro. E hoje somos o quarto do mundo. São 193 países, Márcio, e o Brasil é o quarto. Quarto do mundo em volume de vacina, mas proporcionalmente à população, 63º. Aí, número de mortos você faz proporcionalmente ou por número da população? O senhor que está falando número de mortes, eu estou falando número de vacinas aplicadas, proporcionalmente à população. Você quer comparar o Brasil com Malta? Você quer comparar o Brasil com... O senhor que está comparando, eu estou comparando o número de vacinas eu estou lhe dando fatos e você está me dando narrativas. Estamos em 63º lugar, só isso. Não, somos o quarto. Em volume de vacina. É o que vale. Mas proporcionalmente à população, 63º. Temos 212 milhões de pessoas que moram no Brasil. Verdade. 90 milhões de vacinas vacinadas. Entregues, 65 milhões de doses aplicadas, mais do que o Itália, mais do que 6 Israel. Aí vocês querem comparar o Brasil com um país com 10 mil habitantes, 3 mil habitantes, várias ilhotas que tem ao longo do mundo. Mas nós temos que comparar o país com a Europa. Qual o país da Europa que vacinou mais a população do que o Brasil? Nenhum. Ninguém falou em comparação em nenhum momento aqui, eu tenho a certeza disso. O senhor Agora, falou sim. Em relação ainda à CPI, ministro, haveria muitas críticas aos senadores governistas, que eles não estariam conseguindo
fazer aquela linha de investigação que interessaria mais o governo. O uso de verbas federais por estados e municípios, que é realmente um ponto importante. Mas a gente tem logo agora o novo cronograma dos próximos depoimentos e a gente sabe que no dia 16, por exemplo, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, vai prestar depoimento. Governador do Amazonas, dia 29. Governador do Pará, dia 30. Governador do Piauí, dia 1º de julho. O senhor acha que a partir de agora a CPI vai sair um pouco dessa questão de demora de compra de vacina, insistência na cloroquina e vai conseguir entrar nessa área que o governo tem mais interesse, o uso de verba federal por estados e municípios? O governo não tem interesse em A ou B. O governo tem interesse que tudo seja esclarecido. Eu queria continuar falando em cloroquina. A primeira pessoa que falou em cloroquina no Brasil foi o doutor Davi Uípe. Inclusive, ele ia ser chamado para depor na CPI, porque ele negou que tinha tomado cloroquina e ele já mandou a receita dele, a prova que ele tomou cloroquina para a CPI e pediu para não ser chamado. O governador daqui de São Paulo, João Dória, fez uma entrevista, o áudio dele já apareceu na própria CPI, dizendo que o governo dele, que foi o doutor Davi Uípe, que era o coordenador de saúde do estado de São Paulo, que teria indicado em primeiro lugar a cloroquina para o Ministério da Saúde, que era o ministro Mandetta na época. Isso tem mais de um ano, né? Que foi quem comprou. Claro que tem mais de um ano. Mas sabia que o governador de Alagoas, nos próprios sites de Alagoas, foi mostrado pelo senador Marcos Rogério, que até ontem estava passando tratamento precoce, passando cloroquina, ivermectina, zinco, que o governo da Bahia até 31 de março, que o governo do Amapá ainda está passando e que vários governadores ainda passam, que o Conselho Federal de Medicina defende, como as associações médicas são contra. Isso é uma disputa política. Qualquer remédio que o presidente Bolsonaro falar, as pessoas vão contra, que não gostam dele. Consequentemente, a maior parte da imprensa. Mas nós temos uma coisa clara, não existe nenhum remédio para curar o Covid. Nenhum.